Então, pessoal, boa noite a todos. Está dando continuidade então, à nossa disciplina de tópicos especiais de programação de computadores. Na aula de hoje, dia 28 de janeiro, a gente vai falar um pouco sobre tabelas com PHP, tá? Usando conexão com o banco, MySQL e o PHP para a gente criar algumas tabelas aí com os dados que vêm do banco, tá? Então, seria uma continuação que a gente viu da aula passada, em conectar o banco com o banco, fazer o select do banco e mostrar as informações para o usuário. Vai ser uma aula bem curta, tá? Mas a parte do PHP é um pouco mais complexa que da aula passada, tá? Então, eu vou mostrar aqui alguns slides, tá? Depois vocês vão ter um exercício para fazer. Só que o exercício, na verdade, eu já coloquei aqui a resolução do exercício, nesses dois arquivos aqui, PHP, tá? Eu vou mostrar para vocês depois esses dois arquivos, vou explicar, na verdade, vou explicar como vocês fariam o exercício, tá? Mas eu peço que depois vocês tentem fazer novamente, sozinhos, tá? Sem que olhar a resolução, para que vocês aprendam um pouco mais, né, sobre como fazer esse tipo de atividade, tá? Porque às vezes só olhar aqui, copiar e colar, vocês acabam não aprendendo. Tá? Então, a gente vai ver um pouco sobre a importância de listar os dados que vêm do banco e o exercício que é para ser feito por vocês, tá? Então, normalmente, pessoal, a gente precisa listar os registros que estão contidos, né, no banco de dados. Não faz sentido a gente ter um banco de dados, a gente não vai mostrar esses registros para o usuário final. E para precisar dessas informações, existem várias formas. Uma delas seria utilizar, por exemplo, uma tabela HTML, quando a gente quer pegar dados e tabular esses dados para o usuário. Tá? Então, para criar uma tabela de forma dinâmica, entre aspas, usando os dados obtidos do banco de dados, a gente precisa usar uma linguagem de programação. O que eu quero dizer com essa dinâmica? Tá? Que eu vou lá no banco, pego as informações da tabela, fazendo uma consulta, né? E quando, à medida que essa tabela vai sendo populada, essa consulta a gente não muda o código, né? O código é o mesmo e vai mostrar todos os registros que são selecionados lá por um filtro pelo usuário, tá? Não é uma tabela estática, né? Se o banco de dados muda, essa tabela com essas informações também vai mudar. E nesse caso, a gente vai utilizar, então, o PHP, que é a linguagem que a gente está vendo atualmente, tá? E a gente tem duas funções do PHP que a gente pode utilizar na criação de tabelas com os dados vindos do BD, tá? Do banco de dados. Uma das funções é a MySQL NumFields, que obtém o número de colunas. Então, eu consigo, na minha consulta, verificar quantas colunas existem naquela tabela. E MySQL FetchFields, que obtém informações das colunas, como, por exemplo, o tipo de dado, o tamanho da coluna, tá? E outras informações relacionadas a cada uma dessas colunas, ok? Então, aqui três funções aqui principais. A primeira é para executar a consulta, que é a MySQL Query, a gente já viu na aula passada, que eu passo a conexão que eu criei com o banco e a minha consulta SQL. A outra função que eu obtenho o número de colunas, que é o MySQL NumFields. Aqui, então, eu passo como parâmetro o resultado que eu obtive aqui dessa execução dessa função anterior, que é o resultado obtido da minha consulta. E esse MySQL NumFields me dá o número de colunas da minha tabela. Se tem 2 colunas, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. E para obter informações das colunas, a gente usa o MySQL FetchFields, tá? Também passando o resultado, aqui a variável resultado, que contém o resultado da minha consulta, tá? Então, com esse MySQL FetchFields, a gente tem informações mais detalhadas sobre cada uma das colunas que pertencem à tabela, tá? Então, o exercício que vocês têm que fazer, e que eu vou mostrar para vocês agora, na verdade, já a resolução, mas eu peço que depois vocês, sei lá, alterem esse exercício, ou refaçam ele, tá? Tentem refazer de forma, como é que eu vou dizer, sem copiar totalmente ali dos arquivos que já estão no SIGA, tá? Seria criar um script PHP que vai estar todas as pessoas cadastradas no banco de dados. Alô? Bruno? Bruno? Como assim? Não vai ser Aran? Alô? Tanto faz. Acho que o Bruno esqueceu o microfone ligado. Tudo menos suporte. Também acho. Bruno, tá com o microfone ligado aí? Desliga, por favor. Será que eu não consigo desligar dele aqui? Consigo. Já desliguei. Então, pessoal, criar um script em PHP para listar as pessoas cadastradas no banco de dados. Eu coloquei aqui pessoas porque a gente já criou essa tabela na aula passada. Mas pode ser qualquer tabela, vocês podem criar outro tipo de tabela com outros dados, tá? Não tem problema. E esse script, então, deve retornar os dados das pessoas em uma tabela
HTML, tá? E a tabela deve conter os campos ID, nome, sobrenome, data de nascimento e e-mail, que foram os campos que a gente viu, a gente criou na aula passada, tá? Então, esse exercício aqui, pessoal, seria simplesmente fazer um select, pegar os dados lá da tabela pessoa, montar uma tabela em HTML com o nome das colunas e mostrar ali as informações para o usuário, tá? Seria uma tabela, até um exercício simples, tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Ele é um pouco mais complexo, por quê? Porque essa forma que eu vou mostrar usando o Fat Fields ali, e o Num Fields, mesmo que eu vá lá no meu banco e crie uma ou mais colunas, tá? Ainda assim eu vou conseguir mostrar a tabela como um todo, sem precisar mexer no código. Porque normalmente o que acontece? A minha tabela lá tem 5 colunas. Eu vou lá no HTML, escrevo manualmente lá, estaticamente, o nome das 5 colunas, e depois eu só populo com PHP as informações em cada uma dessas colunas, tá? Se eu adicionar novas colunas, eu teria que ir lá no código, adicionar essas colunas manualmente, e também alterar a minha consulta, provavelmente, de repente, alterar a minha consulta do SQL, tá? Usando aquelas duas funções que eu mostrei ali anteriormente, que é a Num Fields e a Fat Fields, tá? A gente consegue criar uma tabela ainda mais dinâmica, ou seja, mesmo que eu altere as colunas que eu adicione ou remova, o código a gente não mexe absolutamente nada nele, e ele vai continuar funcionando, tá? Então, aqui, os dois arquivos que eu coloquei lá no Siga são esse exercício PHP e o funções PHP, tá? E tem também aqui um CSS, que é só para embelezar, mas, enfim, não vai ser nada, não vai dar nenhum tipo de problema se vocês usarem CSS ou não, tá? Então, quando vocês forem executar esse arquivo no PC de vocês, tá? Ou vocês criem aqui um CSS ou removam essa linha aqui. Então, esse arquivo PHP, na verdade, ele tem aqui só aqui um cabeçalho HTML, tá? Eu abri e fechei o body, e tem duas instruções aqui PHP, dois comandos, tá? Um deles é o require. O que require significa? O require é um comando como se fosse um import, tá? Então, require funções PHP, isso quer dizer que eu preciso utilizar aqui nesse script, ou importar esse arquivo funções PHP. Por quê? Porque essa função aqui, inserir dados, tá? Eu coloquei dentro desse arquivo aqui. Então, eu não posso simplesmente chamar uma função que está no arquivo externo, tá? Eu preciso primeiro dar um require, passar o caminho desse arquivo externo, para que desse script reconheça tudo que está aqui dentro dele, e aí sim eu chamo funções ou dados que eu tenho aqui dentro, tá? Então, esse inserir dados aqui é uma função que eu criei aqui dentro, que a gente vai ver agora. Por que eu separei em dois, tá? Para ficar aqui mais simples, a gente entender que isso aqui é um arquivo PHP que tem um código HTML e um pequeno código PHP, e aí toda a parte lógica eu coloquei nesse outro arquivo aqui, funções.php, tá? Então, que é um arquivo puramente PHP. Aqui eu tenho duas funções, uma função converter data, que eu vou utilizar aqui internamente, depois no final eu explico ela, e a função insere dados, que é a função aqui importante do nosso exercício aqui, tá? Então, o que essa função insere dados ela faz, pessoal? Primeiramente, a gente cria uma conexão com o banco, aqui. A gente viu na aula passada com o MySQL Connect, passando o caminho do meu banco, aqui no localhost, usuário, senha e o nome do meu banco. Aqui eu estou usando uma função também PHP Reader, aqui passando esse content type aqui, HTML de char7tf8, tá? Para eu forçar que o conteúdo que é retornado para esse script seja em formato HTML em UTF-8. E essa aqui de baixo é para forçar a conexão do servidor com o banco de dados também em UTF-8, tá? Então, são duas coisas diferentes. Essa aqui é para forçar a conexão entre banco e servidor. E essa aqui é para forçar que quando os resultados, os echos aqui, né? Os prints aqui que existem dentro desse script aqui, eles também sejam na codificação UTF-8. O navegador, ele codifique como UTF-8, tá? A gente tem um select asterisco from pessoas, para a gente buscar sempre tudo, ou todas as colunas da tabela pessoas, tá? Então, com isso aqui, se eu adicionar ou remover colunas, já não tem problema, porque como eu não estou explicitamente dizendo quais colunas eu quero, aqui eu vou pegar sempre todas as colunas da tabela pessoas, tá? E dei um order by ID, só para ordenar pelo ID de cada pessoa, tá? Para ficar do menor para o maior. Executei a minha consulta, passando a conexão e essa SQL que eu criei anteriormente e coloquei numa variável resultado. Tá? Até aqui não tem nada de novo que a gente viu na aula passada. Tá? Aqui que começa então a diferença, o algo novo aqui. Tá? Então, primeiro aqui eu testo o resultado é verdadeiro. Se não for verdadeiro, eu não vou fazer nada, né?
Então, aqui eu nem dei poderia dar aqui um else, algum tipo de erro, mas eu acabei não fazendo isso. Então, se o resultado for igual a true, ou seja, se houve algum resultado, o que eu vou fazer? Eu vou executar as funções que eu mostrei para vocês anteriormente, que é o MySQL numFields, passando o resultado, para obter o número de campos do resultado, o número de colunas do meu resultado, da minha consulta, e executei também MySQL fetchFields, passando o resultado para pegar as informações de cada uma das colunas, tá? Ou dos campos, ok? Quando a gente chama aqui campos, na verdade, é cada uma das colunas. E aqui eu fiz algo também um pouco já mais avançado, que eu criei um índice aqui, data igual a -1. Para que serve esse índice aqui? Porque lá dentro, depois, quando eu for percorrer cada uma das colunas, eu vou verificar, que eu já sei de antemão que tem uma coluna do tipo data, né? Eu vou verificar qual a coluna que é do tipo data, para que eu formate essa coluna usando aqui essa minha função convertData que eu criei anteriormente, tá? Então, isso aqui é só um índice para a gente guardar qual é o número da coluna, ou qual a posição da coluna que é do tipo data, tá? Nesse exemplo, se tiver mais de uma coluna do tipo data, não vai funcionar, tá? Ele vai funcionar no máximo uma coluna com data. Aí, se a gente quisesse mais de uma, eu teria que criar um array de índices, e aí, para cada uma das posições desse array, eu fazer essa conversão, tá? Aqui, para simplificar, eu estou levando em consideração que só vai ter no máximo uma coluna com tipo data, tá? Formato de data. Então, aqui a gente monta o cabeçalho da tabela. Então, percebam que isso aqui é um código HTML, tá? Ó, table, caption, pessoas cadastradas, caption, tr. Então, aqui a gente escreve como string o código HTML e eu estou colocando isso em uma variável chamada tabela. Depois eu vou concatenando todas as colunas e linhas da minha tabela e lá no final eu vou dar um eco nessa variável e vai montar a minha tabela como um todo, tá? A tabela completa. Então, aqui eu montei só o cabeçalho e abri a primeira linha, né? tr. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou percorrer todos os campos da minha coluna, da minha tabela, tá? Todas as colunas da minha tabela e vou montar o cabeçalho independente de quantas colunas eu tenho na tabela. Por isso que é importante eu saber o número de colunas ou o número de campos que eu tenho e também as informações dos campos aqui para eu saber o nome de cada coluna, tá? Então, eu não vou colocar aqui manualmente, coluna ID, coluna nome, sobrenome, e-mail e data de nascimento, tá? Eu vou colocar isso aqui de forma estática, eu vou colocar isso de forma dinâmica, buscando aqui dessa função aqui, MySQL fetchFields. Então, eu faço o for percorrendo aqui de igual a 0, de menor que número de campos, que são o número de colunas da minha tabela, e para cada uma dessas colunas, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma linha, aqui, TH, e eu vou popular cada uma dessas linhas com isso aqui, ó. Que seria o quê? A variável campos, da posição i, que vai ser cada uma das posições que eu vou percorrer, tá? Name. O que é o name? Tá? O name é um atributo aqui desse campo, ok? Que me retorna o quê? O nome da coluna. Então, como aqui eu vou percorrer de 0 até o número total de colunas, com isso aqui eu vou conseguir pegar todos os nomes de colunas e montar o cabeçalho completo da minha tabela, tá? E aqui no final eu vou fechar a minha primeira linha, com /tr. Então, aqui nessa parte do código, eu monto o cabeçalho da minha tabela, tá? O que é esse if aqui, pessoal? Isso aqui é só para verificar, ó, se campo e type igual a 10, o que é o 10? O 10 é um valor que é próprio aqui desse atributo type. Quando o atributo type de um campo for igual a 10, quer dizer que ele é do tipo date, tá? Então, quando eu achar a coluna, que eu não sei em qual posição está, e a coluna for do tipo data, eu vou armazenar, então, naquela variável que eu criei auxiliar ali, índice data, a posição da coluna. Por exemplo, se é a terceira coluna da minha tabela, que é do tipo data, isso aqui vai ser igual a 3, tá? Na verdade, igual a 2, desculpa, né? Porque começa o índice no 0. Se for a quinta coluna, isso aqui vai ser igual a 5. Isso aqui, então, é só para eu descobrir qual é a coluna da minha tabela, que é do tipo data, tá? Mas se a gente tirar, não teria problema nenhum, só a gente não conseguiria formatar daí corretamente a data, né? Então, aqui eu terminei de montar o cabeçalho da minha tabela, tá? Isso aqui, pessoal, tá? Na verdade, é uma forma de acessar atributos de um objeto usando orientação a objeto, tá? Eu sei que a gente não viu orientação a objeto na disciplina, nem no curso, tá? Mas isso aqui é como se eu dissesse assim, ó, lá dentro desse objeto campus, eu tenho vários atributos, um deles é o atributo name. Então, eu coloco aqui esse sinal aqui, name, para retornar o nome. Mesma coisa aqui, esse sinal que é o hífen maior menor,
type, tá? Então, tem vários atributos aqui dentro desse campo, que é o que retorna aqui desse MySQL Fetch Fields, tá? Então, aqui montei a cabeçalho, tá? Como a gente coloquei aqui em cima. E agora eu vou montar o corpo da tabela, que seria, então, os dados da tabela. Aqui, então, é bem semelhante ao que a gente viu na aula passada, né? Que seria a parte de popular a tabela. Então, dou um while lá, MySQL Fetch Array, passando o resultado, coloco isso aqui numa variável, tá? E vou montando a tabela. Sempre eu tenho que abrir uma linha, que é a TR, completar aquela linha, aquele registro, e no final eu tenho que dar um /tr para fechar aquela linha. Depois o while vai dar uma outra iteração, eu crio a próxima linha, até eu chegar na última linha da minha tabela. Tá? E aqui dentro do while eu vou ter um for, né? Para quê? Para eu percorrer aí também cada uma das colunas. Então eu faço um novo for de 1 até 0, i até 0, igual a 0, desculpa, i menor que o número de campos, para eu chegar até a última coluna. Tá? E eu faço um if aqui para quê? Para verificar qual a coluna que é do tipo data lá, tá? Que eu armazenei aqui a posição, para que eu consiga converter a data. Então, se o índice data for diferente do índice i, ou seja, não é uma coluna do tipo data, eu simplesmente vou colocar td.roi, que é o conteúdo daquela posição ali, daquela linha, tá? Daquela coluna, e fechar o td. Então, aqui eu estou indo um por um em cada um dos registros de cada uma das colunas de uma linha, tá? E se o índice for igual à posição i aqui, então quer dizer que é aquela coluna lá que a gente tem do tipo data. Então, eu quero, além de escrever a data, eu quero converter a data, tá? Então, eu criei uma função de conversão de data, que eu vou explicar depois ela ali, tá? Então, essa função, ela recebe o quê? A data que está lá na coluna, tá? Converte a data e coloca também entre aqui o TD, e a gente sempre está concatenando isso nessa variável tabela aqui. Então, essa variável tabela, ela sempre a gente vai adicionando coisas nelas, eu estou montando a nossa tabela dinamicamente, né? Passo a passo. E aqui no fim, então, de novo, eu fecho a linha e faço isso para todas elas, tá? E no final eu dou uma tabela aqui, ponto igual table, para fechar minha tabela. Então, aqui eu consegui completar toda a minha tabela, cabeçalho e o corpo, tá? E finalizei a tabela. E no final eu dou só um eco tabela aqui, para imprimir, então, essa variável que contém toda a tabela que a gente criou dinamicamente, tá? E no final eu dou um MySQL free result, resultado, que é para liberar a memória, tá? Essa free result é como se a gente estivesse apagando, tá? Esse objeto resultado aqui. E dou mais MySQL close para fechar a conexão. Tá? Então, quando a gente executa isso aqui, pessoal, o que isso aqui faz, na verdade? O que é, tá? Eu vou entrar aqui no banco de dados, depois a gente volta lá para o código. Essa aqui é a tabela pessoas, a gente criou na aula passada, tá? Tem o ID, o nome, o sobrenome, data de nascimento e e-mail. Quando eu executo aquele código lá, olha o que acontece. Ó. Eu tenho aqui a tabela pessoas, ID, nome, sobrenome, data de nascimento e e-mail. Então, aqui a coluna, o cabeçalho, e aqui todas as informações que tem no banco de dados, tá? Antes de voltar ali, eu esqueci de falar do convert datas, né? Essa função convert data aqui, o que ela faz? É bem simples. Ela recebe aqui uma variável, que é uma data, um argumento. E a gente usa no PHP aqui um data create, isso aqui é uma função própria do PHP, passando aqui uma data, para ele for criar aqui um objeto do tipo data que tem várias informações nesse objeto, tá? E aí depois, criando esse objeto, a gente consegue usar aqui um data format, passando esse objeto data, e o formato que a gente quer. Aqui é dia, mês e ano. Dia com 2 dígitos, mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos. Que é exatamente isso aqui, ó. Dia, mês e ano em 4 dígitos, tá? Se eu não usar essa função convert data aqui, se eu simplesmente for fazer isso aqui, ó, sem usar a função convert data, ó, vem a data como padrão aqui do banco de dados, né, que é um padrão americano, que é ano, mês e dia, tá? Caso você for usar algum framework, tá, tem já coisa pronta para fazer isso, né? Aqui a gente está aprendendo a fazer as coisas na munheca, como se diz, né? Na mão mesmo, com PHP puro, tá? Então, para a gente converter a data, a gente tem que utilizar algo semelhante a isso aqui. Tem, Bruno, vamos colocar aqui já para testar, Bruno, tá?
O Bruno perguntou se eu colocar isso aqui, né, Bruno? D maiúsculo, né? E M aqui tem, tá? Não lembro de cabeça, pessoal, mas se vocês colocar lá na documentação de PHP, tem vários tipos de formato de datas, tá? Mas tem sim, vamos ver o que dá aqui. Ó, se eu botar D maiúsculo, ele pega o dia da semana, e o M maiúsculo de mês, ele pega o mês usando 3 letras, tá? Claro que isso aqui é em inglês, né? E o ano, tá? Então tem diferença também. Se eu colocar aqui Y minúsculo, eu não lembro se existe isso ou não, vamos ver aqui. Ó, o Y minúsculo, ele pega somente 2 dígitos, é só o final do ano. Então aqui vocês depois, é só botar no Google ali, formato, data PHP, que vocês vão ver que tem vários tipos aqui de formato, tá? Posso botar também hífen, assim, vamos ver como é que tá aí, ó. Se eu botar isso aqui, vai ficar com tracinho, tá? Então, tem várias formas de formatar a data aí, tá? Aí a gente cria uma função só, depois só escolhe o formato aqui, tá? Então, vamos voltar lá para como estava anteriormente. Como a gente estava aqui. Pessoal, então, quando a gente faz esse for aqui, vou voltar aqui, ó. Isso aqui, ó, tá? Esqueçam isso aqui, tá? Isso aqui, como eu falei, é só para pegar o índice da data. Isso aqui, ó, ele monta essa parte aqui que está em azul, tá? ID, nome, sobrenome, data de nascimento e e-mail, que é o cabeçalho, ok? E essa parte zona aqui, ela monta essa parte aqui, ok? Que é os dados aqui na tabela. Então, como eu falei, o código é um pouco maior, porque eu fiz essa parte aqui de verificar a data, tá? Se a gente fosse tirar, por exemplo, essa parte aqui de converter a data, ficaria um pouco menor, né? Não teria isso aqui, também não teria isso aqui, tá? Tiraria algumas linhas. Só que daí eu não ia conseguir converter a data, como eu falei para vocês, tá? Aí você sabe, professor, mas eu posso pegar lá, por exemplo, e... eu sei que é a coluna 4 que tem data. Eu vou lá, então, aqui na mão, coloco a if, coluna aqui, número da coluna é igual a 4, então converte a data. Tudo bem, mas se eu venho aqui no banco, ó, venho aqui na estrutura e crio, por exemplo, uma coluna nova, após o nome aqui, vou criar uma coluna nova. Sei lá, vou botar aqui o nome, vamos ver aqui, cidade. Cidade, varchar 50. Vamos salvar aqui. Então, eu fui na minha tabela lá e eu criei aqui agora um campo cidade. Então, se antes a minha coluna nascimento era a quarta coluna, data de nascimento, que é onde tem um campo do tipo data, agora já não é mais a quarta, né? É a quinta. Aí eu vou ter que ir lá no código, mudar onde tem, eu disse que era a quarta e colocar que é a quinta, tá? Se eu fizer isso aqui, né? Isso aqui, eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque eu estou pegando o índice de forma dinâmica, né? Estou verificando cada coluna e quando eu achar a coluna que é do tipo data aqui, que é o tipo 10, tá? Pode ser qualquer outro tipo, pessoal. Pode ser tipo, eu quero formatar string, quero formatar número, enfim, tá? Aí tem vários tipos, vocês podem criar os índices para que vocês, o tipo de dados que vocês quiserem, tá? E eu achei a coluna que é do tipo data, e eu armazenei essa posição, eu posso simplesmente não fazer nada no meu código, adicionei aqui uma coluna cidade, tá? Venho aqui no meu banco, no meu script, e executo ele, tá? Aqui deu algum erro aqui, porque deve ter mexido alguma coisa aqui anteriormente. Não, é porque eu acho que eu não estou tratando quando é... Desculpa, quando está vazio, tá? Para não ficar mais código ainda. Vamos botar aqui alguma... Vamos colocar informações aqui nas cidades. Aqui, tá? Tá tudo aqui sombrio. Provavelmente ele tá dando nulo lá e não está executando. Eu não tratei quando o dado é não nulo, tá? Aqui. Teve de dar update aqui, mas vamos fazer na munheca mesmo. Vamos ver como é que tá esse sombrio aqui. Tá, a princípio não tá certo aqui. Não sei por que não rodou. O que deu erro aqui no meio?
Deixa eu digitar aqui uma coisa. Peraí. Só falta para não fufar o negócio, né? Aí foi bonito. Então tem que... Tá, agora funcionou. Peraí. Escrito errado. Cidade. Pessoal, então eu fui lá, criei uma coluna nova aqui na minha tabela, tá? Coloquei tudo sombrio aqui para não deixar em branco, como eu falei, tá? E aí, quando eu fui executar meu script lá, olha o que acontece. Aqui, então, apareceu a coluna cidade com as cidades cadastradas de cada um dos usuários, tá? Então, eu não precisaria mexer no meu script caso eu removesse ou adicionasse colunas na minha tabela, tá? Se eu remover uma coluna daqui ou adicionar outra coluna, não teria nenhum problema, tá? Então, vou adicionar aqui outra coluna depois de e-mail. Vamos colocar aqui estado. Vou botar aqui só varchar 2, só para botar a sigla, né, o F lá. Vamos dar aqui um update. Set estado igual a SC. Vamos executar a consulta aqui. Então tá, eu só coloquei tudo aqui sombrio e agora aqui no estado eu coloquei tudo SC, tá? Então vamos executar de novo aqui o nosso script aqui para ver. Então, ó, adicionou aqui a tabela estado, a coluna estado na nossa tabela, tá? Então claro, existem outras formas também, tá? Mas isso aqui é uma maneira de a gente conseguir mostrar o conteúdo da tabela, todo o conteúdo da tabela para o usuário, tá? Independente de adicionar ou remover colunas no banco de dados, tá? Claro que dá para fazer ali um formulário que o usuário escolhe, eu quero mostrar só essa e essa e essa coluna, tá? E fazer, dá para fazer o que vocês imaginar com linguagem de programação, tá? Mas que foi só uma forma para mostrar para vocês, eu quero sempre mostrar o conteúdo completo na tabela, independente de quantas colunas ela tem, tá? Eu consigo fazer isso. Então, por exemplo, se eu vim aqui, vamos sair aqui do banco aqui. Deixa eu entrar com outro usuário aqui, peraí. Vou entrar com PHP MyAdmin. Nem sei qual é a senha agora. Essa mesmo. Deixa eu pegar uma tabela aqui, peraí. Peguei o MyAdmin. Tudo vazio aqui, deixa eu achar um aqui. Mais Kelly. Uso aqui, vamos ver. Então, eu vou vir só no meu script, pessoal. Vou alterar aqui, vou colocar PHP MyAdmin. Deixa eu colocar a outra senha que entrada aqui. E o banco MySQL. Tá, então. E vamos alterar também aqui o nome da coluna da tabela para user. Então, tabela que user. Então, troquei o banco, troquei o usuário. Não, o banco não troquei ainda, né? O banco é MySQL. Acho que vai dar erro de permissão aqui, pessoal. MySQL, localhost. Não. Peraí. MySQL. Uso.
errei a senha. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Deixa eu criar uma outra tabela aqui. Vou criar uma tabela rapidinha aqui com duas colunas. Chave. Então, só vou trocar aqui para teste. Aqui, pessoal, então, só vou trocar o nome da tabela, para a gente pegar os dados da tabela e a gente tentar montar ela só alterando isso aqui. Vamos ver se agora vai dar. Tá, então, como eu falei, nesse script a gente só alteraria aqui o nome da tabela e possivelmente o banco, o usuário e senha, enfim, para ter acesso a novas tabelas, tá? E ele vai montar a tabela aqui de forma dinâmica. Tá? Esse script aqui, pessoal, eu coloquei já lá na... Esse aqui já coloquei, deixa eu voltar aqui. Coloquei lá no Siga, tá? Então, depois vocês podem pegar ele e alterar para uma outra tabela, ou fazer, sei lá, mudar, de repente, o tipo de dados também. Mas tentem fazer o exercício, tá? Que não precisa ser feito assim, então, com tudo isso de informações aqui, mas tentem fazer o máximo sozinho que conseguirem, tá? Se não conseguir, vão lá no W3 School, na documentação, e olhem os exemplos, e vão montando passo a passo para vocês pegarem aqui essa parte do PHP, tá? Daí, tranquilo? Mais ou menos? Todo mundo? O pessoal também tinha falado, ali a gente está usando PHP e também está usando HTML, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, a gente sempre vai usar o PHP em conjunto com o HTML para mostrar o resultado para os usuários, tá? A gente já tinha visto como montar uma tabela lá direto no HTML, uma tabela estática, né? Aqui a gente então está vendo como montar essa tabela usando o PHP, tá? E na vida real é assim que funciona, tá? Um sistema vai ter uma tabela montada de forma dinâmica. Ninguém vai montar uma tabela em HTML para ficar estática lá o resto da vida, né? E quando a gente busca dados do banco, a gente tem que usar um código semelhante a esse aqui para percorrer todas as colunas, todos os registros e ir montando dinamicamente a tabela. Então, quando a gente vem aqui e vê o código-fonte, o que aparece aqui? É um HTML, e olha lá o table, caption, pessoas, ó, aparece essa linha zona aqui, que é o quê? Que foi a tabela que a gente criou aqui no PHP dinamicamente. Como resultado, é um código HTML, só que é um código HTML que a gente foi montando com informações que vieram do banco de dados, tá? Então, é isso que vocês têm que entender. Tranquilo, eles pediram desse aqui na prova, todo mundo vai fazer? Esse não, né? Que já tem no Siga, não vale, né? Mas algo parecido.
E depois, pessoal, se vocês quiserem, dê uma pesquisada aqui nos formatos de data, tá? E aí dê uma brincadinha aqui, vocês conseguem ver que dá até para escrever o dia, o mês, ano, e hora também, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, é que o banco tá tudo com hora zerada lá, né? Mas no banco tem a opção de a gente criar um tipo data com hora. Peraí. Não sei se aqui ele tem com hora, ó, data time. Se criar um data time, ele tem também a hora. A gente também consegue formatar a hora aqui na hora de mostrar para o usuário. Tá? Se não estou enganado, deixa eu ver, assim, não lembro se é assim ou maiúsculo, minúsculo, deixa eu ver aqui. Eu não lembro. Ó, tá? Tá tudo meia-noite, aqui 0 ou 1, porque é a hora que tá como date, lá não tem data time, tá? Mas se colocar certinho o horário no banco, ele formata também a hora, tá? 2 pontos, ou sei lá, da forma que vocês quiserem. Segundos também. Ok, senhores, então, tá lá o script, tá o exercício, que é o que tem ali aquela função, e esse funções PHP é só aquele que tem o HTML aqui que chama aquela função ali que faz toda a tabela dinâmica, tá? Depois, como eu falei, dê uma olhada de novo, tá? Reolhe esse arquivo aqui, tenta entender o que está acontecendo aqui, porque isso aqui é importante, vocês saberem como é que eu pego os resultados, como é que eu pego o número de campos, como é que eu percorro os campos e pego as informações de cada campo, tá? Como é que eu monto aqui a tabela com MySQL Fetch Array. Hein? Isso é importante. Se um dia vocês forem fazer algum sistema com PHP usando banco de dados, vocês têm que saber usar esse tipo de funções. Hein? Só vou interromper aqui a gravação.